Eu afastei meu filho da avó dele, da minha sogra. E eu quero a opinião de vocês sobre o que vocês fariam nessa situação. Eu comecei a namorar e eu, muito apaixonada pelo meu namorado, ele me pediu em casamento, só que ele propôs uma condição para a gente se casar. Ele propôs que a gente fosse morar com a mãe dele, porque a mãe dele era doente e que ele não queria deixar a mãe. Eu, completamente apaixonada por ele, obviamente aceitei a situação. A gente casou, teve filho e eu fazia de tudo assim para ajudar ela, porque ela estava doente, apesar que depois a gente descobriu que essa doença toda era só uma manipulação para que o meu marido não saísse de casa, porque ela não queria romper o cordão umbilical com o filho dela, e isso era tudo uma invenção. Depois de 6 meses, ela foi morar com meu sogro lá na fazenda dele. E, ai gente, pecado falar isso, ou não, mas lá em casa ficou uma paz. Porque ela era bem dramática, sabe? E ela era dramática sobre algo que nem era real. Porque quando a pessoa é dramática, mas tipo, ela tá sofrendo e ela tá dramatizando tudo. Porém, algo deu errado lá na roça e teve que voltar a minha sogra pra casa. E de presente o meu sogro ainda. Então passaria a morar eu, meu marido, meu filho, meu sogro e minha sogra. Será que teria como isso dar certo em alguma família? Ou a nossa que era muito problemática mesmo? Um dia eu tava fazendo almoço com meu filho do lado, porque eu sempre fazia questão de cuidar do meu filho e nunca deixar na responsabilidade de mãe, de sogra, de sogro, enfim, eu sempre tava junto com meu filho. E aí eu tava fazendo comida, escutando música, conversando com meu filho. E ela pegou e saiu do quarto. Eu já não saía quase do quarto, porque eu não tinha quase privacidade naquela casa. Então quando eu saía era pra realmente fazer comida, fazer alguma coisa. E ela pegou e ligou a caixa de som bem alto. E ela era evangélica. E não tenho problema nenhum com isso. Porém, eu falei pra ela, falei, viu, se você não tá gostando da música, era só você pedir pra eu tirar, não precisava vir aqui e colocar um som estourando nas nossas orelhas, né? E ela pegou e foi pro quarto, só que ela foi, tipo, muito cínica, começou a me xingar de descarada, de ingrata, enfim, ela me xingou de tudo que veio na cabeça dela naquele momento. E aquele dia eu não engoli, eu já tava engolindo demais. Eu já tava me privando demais, já tava me anulando demais. E naquele dia a gente teve uma briga bem feia. E naquele dia eu decidi que se meu marido não me acompanhasse pra gente tentar alugar algum lugar pra ficar, só eu, ele e nosso filho, que eu iria voltar pra casa da minha mãe. E ele comprou o lado da história da mãe dele. Então eu voltei pra casa da minha mãe. Só que eu voltei com a promessa de que ela não iria mais ver o neto dela. Porque tudo que ela tinha me feito era um absurdo. E naquele momento eu usei o neto para prejudicar ela. Porque eu sei que aquilo deixaria ela bem mal. E eu queria deixar ela mal por tudo que ela estava me fazendo. Atualmente, eu e meu marido estamos separados. Ele tá morando lá na casa da mãe dele, tá aturando a bruxa. E eu tô morando com o meu filho na casa da minha mãe. Mas eu também pretendo. Tenho uma boa convivência com a minha mãe, mas eu pretendo alugar um apartamento e viver minha vida com o meu filho. Porque meu marido, o papel dele era ficar do meu lado e do nosso filho, da nossa família, e ele não ficou. Eu nunca achei certo envolver criança em briga de adulto, mas foi a única forma que eu encontrei de deixar ela mal, porque eu achei que ela merecia.